O torcedor São Paulino está chegando ao Morumbi e já vai ter as informações do São Paulo, mas esse é um caso literalmente de polícia do Corinthians. É literalmente um caso de polícia e muito sério, muito grave, o que surgiu há pouco, né, há poucos instantes, relacionando aí a direção do Corinthians, a diretoria do Corinthians, com o inquérito que está apurando aquelas irregularidades da Vai de Bet. O que está rolando aí? Qual que é o problema da vez, da hora, com o Corinthians, hein, Fabiane? Boa noite. Boa noite, Capri, para você, pro Quesada, para os demais ligados no microfone da Rádio Bandeirantes. Eu queria dar o crédito da informação, porque é uma informação muito bem apurada e eu acho que os jornalistas em questão merecem essa valorização. Fábio Diamante e o Robson Serântula, ambos do SBT News, eles tiveram em primeira mão o acesso à investigação do caso envolvendo o pagamento de uma possível intermediação indevida por parte do Corinthians à empresa rede social Mídia Design Limitada, que consta no contrato de acordo do acordo entre o Timão e a Vai de Bet, ex-patrocinadora master do clube, formalizado em janeiro de 2024. Pois bem, uma quebra de sigilos bancários, de acordo com a publicação, revelou por onde circularam os 1,4 milhão pagos ilegalmente como uma comissão pelo contrato de patrocínio. Esse dinheiro, de acordo com a apuração do SBT, saiu da conta do Corinthians e chegou até uma conta denunciada por Antônio Vinícius Gritzbach ao Ministério Público meses antes de ser assassinado a mando de traficantes. De acordo com um relatório técnico a respeito dos dados bancários das empresas envolvidas, o desvio foi realizado em 2 remessas de R$700 mil em março de 2024. O montante foi transferido por uma conta da rede social Mídia Design Limitada, a empresa de Alex Fernando André, o Alex Cassundé, que foi o intermediador do Corinthians com a Vai de Bet, e posteriormente repassado a Nelway Soluções Integradas, uma empresa fantasma registrada em nome da dona Edna, uma jovem de 23 anos residente da periferia de Peruíbe, no litoral sul de São Paulo. De acordo com a publicação da SBT, em 26 de março de 2024, a Nelway, que não tinha um dono publicamente conhecido, já foi utilizada como ferramenta para lavagem de dinheiro. Essa empresa transferiu 1 milhão para a Wave Intermediações Tecnológicas. E na fase final desse suposto esquema, a Wave fez 3 transferências que somam R$ 874.150 para a UJ Football Talent Intermediação. Empresa essa que foi citada por Antônio Vinícius Gritzbach em acordo com promotores de justiça. Isso consta em um dos relatórios da polícia, no qual o delator do crime organizado trouxe que essa empresa sem lastro financeiro se enquadra no Simples e possui vários jogadores. Então haveria um outro dono real da empresa em questão. A grande novidade, até citando essa empresa, é aquela que agencia o Éder Militão, zagueiro do Real Madrid. A investigação também aponta que 525 mil desviados dos cofres do Corinthians ficaram pelo caminho como um pagamento de uma comissão durante esse processo de suposta lavagem de dinheiro. A grande novidade é que essa reportagem traz uma nova etapa do caminho do dinheiro. Já era conhecido publicamente que esse dinheiro estava com a Nelway. E aí, dali em diante, que não sabia o paradeiro. E essa investigação traz que, de fato, ela foi primeiro para a Wave Intermediações e depois para a UJ Football Talent, ligada ao crime organizado através de Antônio Vinícius Gritzbach. Lembrando que Augusto Melo responde a um processo de impeachment justamente pelo caso de possível corrupção no caso da Vai de Bet. Resumindo, onde entraria o Augusto Melo nesse imbróglio todo aí, o presidente do Corinthians? O que se investiga seria o interesse do Corinthians em incluir o Alex Fernando André, o Alex Cassundé, como intermediador, porque inicialmente ele não constava no contrato do Corinthians com a Vai de Bet como intermediador. E somente na 5ª minuta, o nome dele é acrescentado e levanta estranhezas por parte da Vai de Bet, que não sabia da existência de um intermediário. E no depoimento à polícia, o Alex Cassundé, ele diz que não cobrou pela intermediação e que foi uma exigência do Corinthians àquela altura, que não houve intermediação, mas que o Corinthians teria feito questão de incluir ele como intermediador desse negócio. Então, por que o Corinthians fez força para incluir o Alex Cassundé como intermediador? Ele que também participou ativamente da campanha do Augusto Melo com a empresa rede social Mídia Design, que é especializada em produtos digitais. Esse é o grande X da questão e que está em investigação.
Lembrando, o que a gente ouviu dos delegados do caso é que o inquérito deve ser publicado nos próximos dias. A gente está esperando, mas realmente é um documento extenso, são mais de 2.000 páginas. Esse inquérito está em processo de revisão, mas deve sair de fato nas próximas semanas, é isso que a gente espera. Muito bom, muito bom. Difícil, né, o tema? Não, Corinthians assim, não me surpreende. Não me surpreende. Em momento algum. Há quanto tempo a gente fala aqui que o Corinthians está dominado por administrações pífias? Há quanto tempo se fala isso? A gente esperava que fossem só pífias, né? O problema é quando entra na página criminal. Não, eu não estou usando nenhum termo aqui, porque ainda vai ser divulgado aí. A investigação vai ser divulgada. Aí, dependendo do que for divulgado, aí vai dar para a gente usar outros termos, né? Vai mudar para o indiciado. Né? Então. E aí, uma vez indiciado, o Ministério Público passa a ser teria acusado, que denunciar. Né? E o Ministério Até Público... que seja julgado e eventualmente condenado ou não. Sim, né? exatamente. Ele tem o direito à plena defesa, seja o indiciado quem for. Claro. Mas o Ministério Público, através do GAECO, que é o órgão que combate o crime organizado, está participando das oitivas, tanto do Augusto Melo, quanto do Sérgio Moura, do Marcelinho Mariano, que são outros ex-dirigentes do Corinthians. Então é um caso que o Ministério Público já está ciente e uma vez que forem publicados os possíveis indiciados, certamente haverá uma denúncia para que os envolvidos sejam julgados. É lamentável, né? Um clube como o Corinthians, do tamanho do Corinthians, com uma torcida maravilhosa, tá nas páginas policiais, gente. Não tem nenhuma lógica. Nenhuma lógica. Num caso escabroso, quer dizer, suspeita de conluio com crime organizado. Isso é muito sério. É muito sério isso. Você vai falar, o Corinthians é único? Eu acho que não. Eu acho que não. Agora, o Corinthians não poderia estar enfiado nisso. Nenhum clube, a bem da verdade, ninguém poderia estar enfiado. Mas a gente sabe que é uma realidade. É a realidade. Um clube do tamanho do Corinthians, com a história, podendo ter esse envolvimento, é muito triste, é lamentável. Fora as questões administrativas paralelas, né? Essa dívida astronômica, bilionária, impagável. Fora tudo isso. E mesmo, vejam vocês a força que o Corinthians tem. Mesmo com tudo isso, todo dia tem uma notícia negativa do Corinthians. Sim. Todo dia uma nota oficial explicando alguma coisa, alertando para... Todo dia tem uma coisa negativa. E mesmo assim, os caras ainda vão lá, batem na porta do Corinthians para assinar contratos bilionários, né? Em busca de patrocínio, oferecendo patrocínio, colocando dinheiro no clube. Imagina se esse clube fosse administrado de maneira séria. O que seria o Corinthians? O que seria o Corinthians? O Corinthians ia negar patrocínio. Ia chegar lá um patrocinador, não dá, não temos mais espaço, não tem mais como fazer, não tem mais jeito. Porque nessa situação, o Corinthians ainda consegue ter arrecadação bilionária. Imagina o Corinthians sendo administrado de maneira correta, eficiente, honesta. Como seria o Corinthians? O Capri,